Muito bem, aqui a palavra de Deus fala, 1 Coríntios 9, de 24 até 27. Tem algumas coisas para a gente fazer aí, né? Algumas práticas para a gente fazer sempre. Primeira coisa que o apóstolo fala para a gente fazer aí, o apóstolo Paulo, né, fala para a gente fazer, é o versículo 24. Correr para ganhar. Primeira coisa, ele fala assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está fazendo, lógico, aqui, né, uma comparação com a carreira cristã e as pessoas que são atletas, que têm que correr para ganhar um prêmio. Só um ganha o prêmio principal, que é o primeiro lugar, mas, graças a Deus, no reino de Deus, muitos vão entrar pelo portão, muitos vão entrar para a vida eterna. Então, Paulo está encorajando cada um de nós a correr como se fosse para chegar no primeiro lugar. Não existe uma competição cristã. Quem que vai chegar na frente de quem, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer para você correr com dedicação, para você correr progredindo na fé, para você avançar na fé, para você exercitar, para você chegar. Não correr para parar no meio do caminho, ou começar na fé e depois desistir, chegar, né, de uma maneira inapropriada. O apóstolo está falando para a gente correr, para chegar, como se fosse para ganhar o primeiro prêmio, como se fosse para ganhar a medalha de ouro. Ou seja, faz a sua vida ir para frente, faz a sua vida cristã ir para frente. É o que o texto está dizendo. Corra para ganhar, progrida na fé. A gente está vivendo agora um tempo de reclusão, né? A gente está mais dentro de casa, né, do que fora de casa, a maioria das pessoas, ou 50%, né, não sei. Mas muitos de nós estamos fazendo isso, e às vezes a gente queria ter mais tempo, né, para ler livros, a gente queria ter mais tempo para ler a Bíblia. Agora a gente pode fazer um tempo diferente, né? Se você se organizar direito aí, você pode fazer um tempo melhor e fazer a sua vida cristã progredir. É uma grande oportunidade para a gente correr para ganhar. É uma grande oportunidade agora para a gente se desenvolver na fé, se desenvolver como cristão. Nesses dias, eu assisti um filme lá em casa, né, chamado... na verdade, foi um documentário, né, de uma surfista chamada Bethany Hamilton. Ela perdeu um braço por uma mordida de tubarão, né? E essa surfista, ela mesmo com essa dificuldade, ela falou: eu vou voltar a surfar, eu quero voltar a surfar. E ela voltou a surfar, voltou a ganhar prêmios, ganhou muitos prêmios depois disso, né? Viajou o mundo inteiro, continua viajando o mundo inteiro. Hoje ela tem 30 anos, tem um filho, né? É casada, e ela é uma cristã muito dedicada. Ela sempre glorificou a Deus, sempre agradeceu Jesus Cristo por ter dado força para ela. E eu estou dizendo isso porque ela sempre foi muito dedicada, sempre foi uma atleta muito dedicada. Num documentário que a gente assistiu essa semana, o treinador dela falou que ela sempre queria fazer mais do que ele pedia. Ele pedia para ela correr, fazer exercícios, alongamentos e tudo mais. Ela sempre queria fazer mais. E aí eu falei: olha, que atleta exemplar, né? Que alegria para um treinador ver um atleta assim tão dedicado, né? Realmente é um prazer, né? Ver treinar um campeão, né? Então, o que o apóstolo está dizendo é por aí. Treine, exercite, corra para ganhar. Chegue como se você fosse chegar em primeiro lugar. Procure dar o seu melhor na vida cristã, né? Progrida na vida cristã, avance na vida cristã. Desde que começou a quarentena, como é que você está? Você leu mais a Bíblia? Leu mais algum livro? Está orando mais? Então o apóstolo está incentivando a gente a fazer isso. Corra para ganhar, né? É a primeira coisa que eu quero falar para vocês. A segunda coisa que eu quero falar está no versículo 25.
todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então aqui o apóstolo fala, né? Domine-se. É a segunda coisa que eu quero falar. A primeira, corra para ganhar. A segunda, domine-se. Domine os seus pensamentos. Domine as suas emoções. A gente está vivendo um tempo muito difícil agora, que está atacando diretamente os nossos pensamentos, está atacando diretamente as nossas emoções, e nós somos chamados a dominar isso. Domine os seus pensamentos, domine as suas emoções. Tenha autocontrole. Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que se arrepende dos pecados e tem fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe o dom do Espírito Santo. E esse Espírito produz um fruto nessas pessoas. O fruto do Espírito tem várias descrições lá, mas uma delas é domínio próprio. Nós somos chamados a ter domínio próprio. Quando o apóstolo manda que se dominar, né, o atleta em tudo se domina, para ele conquistar uma coroa que é corruptível. Na época era uma coroa de louros, aquela folha verde, né? Fazia uma coroa e aquela coroa era o prêmio. Depois de um tempo aquela coroa estava seca, já tinha estragado, mas o pessoal se determinava a ganhar aquele prêmio. Claro que tinha outros prêmios juntos também, né? Devia ter valores financeiros. E hoje é igual também, né? As pessoas correm e fazem todo o esforço para ganhar uma taça, para ganhar um objeto talvez de metal, de vidro, alguma coisa assim. Mas tem também os seus prêmios em dinheiro, mas são coisas corruptíveis, são coisas que vão se estragar com o tempo, são coisas que vão gastar. E o apóstolo está falando para a gente, corra por um prêmio incorruptível, ou seja, a sua salvação, a vida eterna. Domine os seus pensamentos, domine as suas emoções, para que você possa alcançar esse prêmio, para que você possa alcançar a vida eterna. É o que ele está dizendo para nós. Então, esse dominar-se, ele vem com o auxílio do Espírito de Deus. Deus nos dá a ordem, mas ele também nos dá a capacidade para poder cumprir essa ordem. E essa ordem vem dizendo, domine-se. Então, domine os seus pensamentos, domine as suas emoções. E tudo isso tem muito a ver com aquilo que você anda fazendo nessa quarentena, né? O que você anda consumindo nessa quarentena, para que você possa dominar os seus pensamentos, que você possa dominar as suas emoções, né? Muitos de nós estamos assistindo muitos filmes, séries, a gente está ouvindo muita música, a gente está fazendo muita leitura, mas tudo isso vai contribuir ou não para você se dominar. Né? A gente pode fazer opções. Né? Esses dias eu estava assistindo o filme lá da surfista que perdeu o braço, uma história real, uma história de superação, uma história que trouxe inspiração para o meu coração. Isso traz alguns recursos para a gente poder dominar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Agora, se eu vou assistir o filme de epidemia, se eu vou assistir o filme Flu, vou assistir o filme, sei lá, fala um outro filme aí que é maluco aí, acidente no laboratório, não sei das quantas. Gente, isso não vai ajudar eu me dominar. Nessa hora que a gente está vivendo, não vai me ajudar. Eu vou assistir o noticiário. O noticiário é sensacionalista, né? Eu vi um noticiário, acho que do Acre, não sei, de um estado do norte, falou que o número de infectados aumentou em 500%. Só que pulou, tipo assim, de um para outro número. Era um número muito pequeno, pouca gente. Para ter noção, gente, o nosso país é um dos melhores colocados nessa questão de combate, né, à epidemia. A nossa faixa agora de óbitos, de perdas de vidas, está em 6 pessoas por 1 milhão. E aí a gente vai ver a notícia, aí dá os números em porcentagem, fala bastante coisa, mas a faixa está por aí, né? E aqueles 999.994 pessoas que estão bem.
a gente só pensa na meia dúzia, né? A gente começa a não dominar os pensamentos. O sensacionalismo leva a gente para o lado só de negativismo, um lado estranho. E o apóstolo fala, domine, né? O atleta ele se domina, ele tem que dominar os pensamentos, ele tem que dominar as emoções dele para poder ganhar. Tem que ter um controle mental, um controle emocional para poder competir, para poder aguentar o ritmo de uma competição, aguentar talvez provocações, decepções e assim vai. E na vida cristã, o apóstolo Paulo está comparando com isso. Para você ser um vencedor na vida cristã, você tem que dominar suas emoções, você tem que dominar os seus pensamentos. Lógico, colocando dentro da sua mente, colocando dentro do seu coração, coisas que vão contribuir para você aumentar a sua força para poder resistir a essas coisas que a gente está vivendo hoje. E claro, contando com o poder do Espírito Santo, que ajuda a gente, através do fruto do Espírito, a dominar, né, os pensamentos e a dominar as emoções. Então, veja bem, né, o modo de proceder nos dias de hoje e seja um vencedor nessa área. Domine-se. Versículo 26 diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então a terceira coisa aí que o apóstolo fala é para você correr e lutar com meta. Corra e lute com objetivo. Corra e lute com alvo. Não sai correndo de qualquer jeito, nem sabe onde você vai chegar. Para onde você está indo? Para onde está indo a sua vida? Para onde está indo a minha vida? Você está lutando pelo quê? Está desferindo golpes no ar? O apóstolo fala, não fica assim, dando golpe incerto, sabe, cheio de incertezas. Não é dessa maneira que a Bíblia quer que a gente viva. Quando você tem um lugar para chegar, quando você tem um objetivo para chegar, isso muda a sua viagem. O seu jeito de viajar é mudado conforme o lugar que você vai. Se você não sabe para onde você vai, a sua viagem é estranha. A sua viagem é esquisita. Ela vai ao sabor dos ventos aí e não sei o que vai acontecer. É muito incerto, é muito inseguro. E Jesus Cristo nos chama para viver uma vida abundante. Ele falou, na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem um lugar para você lá. Se você crer, se você acreditar em Jesus Cristo, a vida eterna começa agora. Aqui ele promete para nós vida abundante, vida com qualidade. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei onde eu vou chegar. O apóstolo ele fala, né? Não corra sem meta. Corra com um objetivo. Não lute sem meta. Lute com um objetivo. Saiba para onde você está indo. Saiba onde você quer chegar. Traça um roteiro. Saiba para onde está conduzindo as suas atitudes. Para onde é que você está indo, né? Tem uma música que fala, o tempo que você passa com Deus determina o teu futuro. Eu gosto muito dessa música. Então guarda isso. O tempo que você passa com Deus determina o teu futuro. Corra com meta, lute com uma meta. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Aí o seu comportamento hoje vai ser determinado conforme o objetivo de vida que você tem. Se não tem objetivo de vida nenhum, a vida é uma coisa incerta, é um mover, né, conforme a maré. Eu vou para cá, vou para lá e isso desgasta muito a gente. Mas quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um alvo, a gente pode passar as marés difíceis, a gente pode estar ao sabor de ventos difíceis, mas a gente sabe para onde a gente tem que ir. A gente tem uma bússola, a gente tem um norte, a gente sabe aonde ajustar para poder voltar para a rota. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Quem está nele, ainda que passe tribulações nessa vida, ainda que passe dificuldades nessa vida, sabe corrigir a rota para colocar tudo no lugar de novo e seguir na meta, seguir no objetivo, né? Então a palavra de Deus diz, né? Corra para ganhar, domine-se,
e corra e lute com meta. Ok? E o último, versículo 27, ele fala: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui o apóstolo ele fala agora sobre o corpo, né? Ele fala antes, né, que em tudo se domina, mas agora ele está especificando o corpo. Então, discipline o seu corpo físico. Discipline o seu corpo. O nosso corpo, ele vai fazer as vontades que a gente tem. É ele que vai realizar muitas vontades que a gente tem, é o nosso corpo que vai fazer. Então, observa bem, para que você está usando os seus membros? Para que você está usando as suas mãos, os seus pés? Para que você está usando os seus olhos, a sua boca? Né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, fala para a gente glorificar a Deus com o nosso corpo, com os nossos membros. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo e é para glorificar a Deus, não é para pecar, não é para fazer coisa que desagrada a Deus. Então, discipline o seu corpo. Aqui o apóstolo usa uma palavra pesada. Ele fala, eu esmurro o meu corpo. Essa palavra no original, ela quer dizer esfolar. Ele fala, eu esfolo o meu corpo. Eu flagelo o meu corpo, eu açoito o meu corpo para ele fazer a vontade de Deus, para ele andar do jeito certo. Claro que você não vai sair aí se flagelando, se autoflagelando, não é isso que a gente está dizendo aqui. Mas o que ele está dizendo? Eu disciplino o meu corpo a ponto de escravizar ele para a vontade de Deus. Porque o nosso corpo é muito pecador, é muito propenso ao mal. Nós somos assim. Mas nós temos que disciplinar o nosso corpo. Como? Com disciplinas espirituais, né? Jejum, oração, leitura bíblica. Disciplina o teu corpo para ele aprender a fazer a vontade de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E o apóstolo está dizendo aí, né? Eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo ele à escravidão. Para quê? Para que eu, tendo anunciado o evangelho para outras pessoas, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, nessa corrida, né, que ele fala do começo, eu estou correndo para ganhar, eu não quero ser desqualificado. Eu não quero ser desclassificado, eu não quero repetir, eu não quero ter que fazer de novo, talvez nem ter outra oportunidade. Eu quero é agora. Ele está falando, faz agora, tenha meta agora, domine-se agora. A vida não é um teste. Então não vai ser desqualificado agora, porque isso não é um teste, já está valendo. A gente já está no jogo, a gente já está ativo. Então vai e disciplina o teu corpo. Tem que acordar para orar? Acorda para orar. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Disciplina o teu corpo e faz. É difícil, todos nós estamos nessa jornada difícil. Não é fácil, porque o nosso corpo, ele é indisciplinado. Nós somos indisciplinados. E disciplinar é um processo. Alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Talvez em uma área, outra área, né? Mas a gente tem que trabalhar para que realmente todo o nosso corpo glorifique a Deus. Então, reduz ele ali à escravidão, dá uma dura, né, no seu próprio corpo, né? E assim você vai ser vencedor nessa área de disciplina, né? Então, essa palavra que eu queria deixar com vocês, para que vocês tenham um testemunho, como ele fala, né, que não seja um testemunho ruim, tanto em palavras quanto em procedimento, né? Mas para que seja um testemunho poderoso no Espírito Santo, que seja um testemunho forte, que as pessoas vejam a luz de Cristo em você, que as pessoas vejam realmente a graça de Deus na sua vida, e elas tenham vontade também de seguir Jesus Cristo por causa do teu exemplo. Ele fala, né? Eu esmurro o meu corpo, eu disciplino o meu corpo, para que eu, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Então, assim, o apóstolo ele fala, né? Se esforce, discipline-se, para que você dê um bom testemunho e não seja desqualificado, né? Outras pessoas entrem, outras pessoas passem, outras pessoas vão,
ter a vida eterna e a pessoa que anunciou não vai ter? Ele fala, não deixa isso acontecer. Disciplina o teu corpo, né? Então eu queria deixar essas 4 tarefas, né, para você, para mim também, que a gente vê aqui nesse texto. Primeira, né, corra para ganhar, domine-se, corra e lute com uma meta. E o último aí, discipline o seu corpo, né? Então você tem que se dominar em tudo, pensamentos, as suas emoções, mas também dominar o seu próprio corpo, saber os seus limites, colocar tudo realmente para glorificar o nome do nosso Deus, né? Como a gente cantou naquela música Rude Cruz, você buscar a santidade, buscar viver em santidade, se separar daquilo que Deus não quer. Né? O atleta, ele não pode comer o que ele quer, ele não pode dormir a hora que ele quer, ele não pode fazer o que ele quer quando ele tem uma competição ali pela frente. Ele tem que se dominar. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para a gente. Quem quer morar com Deus, quem quer uma vida com Jesus Cristo, não pode fazer o que quer. Tem que fazer a vontade do seu Senhor, tem que fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. E aí fica essas 4 tarefas para a gente aqui desse texto, né? Então que Deus te abençoe, que você tenha realmente muita graça de Deus nesses dias, né, que nós estamos vivendo, e que você seja, né, realmente vencedor em todas essas áreas da sua vida, que você possa dar realmente um bom testemunho, que você possa progredir, crescer na fé, e que todos possam ver isso e dizer, olha, isso é possível, porque eu vi como ele era antes, agora estou vendo como está agora, né? E as pessoas quererem esse poder de Deus na vida delas também, para vencer o pecado, vencer o desânimo, vencer tristeza, vencer tudo o que tira a nossa paz, né? Que as pessoas possam encontrar a vida eterna em Jesus Cristo através do brilho dele na sua vida. É o nosso desejo aqui. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma ótima semana e fiquem realmente firmes com Jesus Cristo. Fiquem firmes na graça de Deus.